Todos os dias os senhores vão para a politização do judiciário. Sim, é uma todos os dias. Isso, todos os dias estão... Inclusive, não é só uma narrativa da direita. Por exemplo, Gleisi Hoffmann escreveu no Twitter uma mensagem em solidariedade à vice-presidente Cristina Kirchner, condenada a 6 anos de prisão por corrupção. Na mensagem, a presidente do PT manifestou, abre aspas, todo o apoio à companheira Cristina Kirchner, vítima de perseguição e politização do judiciário. O PT está ao seu lado. Força, verdade, a verdade vencerá, fecha aspas. Então, é assim, tudo está justificado através da politização do judiciário. Esse é o grande problema do nosso país, ou melhor, da América do Sul, do mundo. Marco Antônio. Nesse caso é muito fácil, né? Você olhar para estruturas corruptas do poder. Você olha para a Argentina e fala, poxa vida, olha que engraçado, né? A pessoa que usa foro por prerrogativa de função lá, sai na chapa do Fernandes como vice-presidente com o intuito de ser julgada com privilégios. Essa decisão ainda não vai ser implementada, ela ainda tem uma série de benefícios, vai ser presa eventualmente só numa condenação posterior, numa instância superior. Então, é muito triste você ver que o Brasil ele caminha seguindo mais ou menos essa linha medíocre, podre, né, de políticos velhos, política velha, de políticos velhos que usam o discurso do social para enganar a trouxa, roubar o dinheiro de todos os brasileiros, que eles são bons nisso pra caramba, colocar um monte de parasita dentro do Estado, que isso daí é sinônimo de peronismo, né? Essa mistura podre de sindicalismo com essas ideologias marxistas todas. E o resultado é esse, né? A Cristina é perseguida. Culpa, e outra coisa, de novo, né? É interessante isso. Pega um esquema bilionário da Cristina Kirchner de corrupção, de desvios da máquina pública, e é sempre essa desculpa. O aparato judicial quer me punir, quer me perseguir. A gente sabe o que é perseguição. Perseguição tá claro. A gente vê hoje o que é perseguição. No nosso Supremo Tribunal hoje fica muito claro o que é perseguição. Sem direito à ampla defesa, contraditório, sem devido processo legal, silenciando opositores sem qualquer justificativa. Isso é perseguição clara. Pronto. Falar o ativismo de novo. Quando você tem investigação com promotoria, com as notícias, com as acusações, com devido processo legal, e a pessoa fala que é perseguida, claro que a audiência tem que discernir essa fala hipócrita, falsa, horrorosa de uma pessoa que é bandida e se diz perseguida e de alguém que é de fato perseguido pelo aparato judiciário. Ela foi perseguida, Cristina? Marco? Eu estou perguntando, Marco. Ela foi. Eu estou perguntando. Na sua opinião. É evidente. Ela já tinha uma série de denúncias. Ou seja, corrupta. De corrupção. Sim. Felipe. Não dá para falar que ela é corrupta. Não? Mas ela foi condenada, gente, há 6 anos, né? Eu, ao contrário do Marco... Mas ela não foi condenada há 6 anos? Eu acredito nas instituições, eu acredito na soberania popular, na autonomia dos países independentes, né, da soberania dos povos da Argentina. E ela foi julgada por uma corte legalmente constituída, não é? Então não dá para você também pisar em cima de uma decisão judicial, né? Eu tento ser coerente aqui, né? O Marco não, o Marco samba, né? Na coerência dele, né? Não entendi. Então, mas o que eu acho é o seguinte, um dado importante... Ela é corrupta ou não? O dado importante é que há uma similaridade na retórica entre o PT, né, e o processo do Lula, que a todo momento, quando ele foi condenado, ele levantava a bandeira do lawfare, né, que é quando se utiliza instrumentos legais para fins de perseguição política, e o caso da Argentina, da Cristina Kirchner. E é bom lembrar que a Cristina Kirchner está sendo julgada, foi julgada na primeira instância. Ainda há mais 2 instâncias, né? Ainda há o Tribunal Recursal, ainda há a Suprema Corte da Argentina. Não é decisão definitiva. E ao contrário do que o Marco fala, isso fica impressionado com o Marco, né? Isso não é nenhum problema, não é nenhum vício no sistema jurídico da Argentina. Isso é tratado de direitos humanos internacionais, né? Você só tem que ser preso após o trânsito julgado da decisão penal condenatória. E no caso da Cristina Kirchner, há um ingrediente ainda maior, porque a legislação dela, né, da Argentina, é muito clara ao afirmar
que políticos de todas as espécies, seja senador, deputado, ou presidente, vice-presidente, não pode ser preso no seu mandato político, né? Ou seja, então a Cristina Kirchner, apesar de ser condenada em primeira instância 6 anos, ela não vai ser presa, não é? E isso vai originar uma discussão que eu acho que vai ser muito mais interessante, que é, provavelmente, a Cristina Kirchner sendo candidata a presidente da República no próximo mandato, na Argentina. Eu quero saber se hoje a última decisão que nós temos, ela é corrupta, certo? Não, claro que não. Opa, a última decisão do tribunal. Marco Antônio, qual é a última decisão que nós temos em relação a Cristina Kirchner? Hoje ela é condenada, não é isso? Não, hoje ela é condenada, mas não é corrupta, o William. Existe o princípio da presunção de inocência, né? Você só pode ser considerado culpado com o trânsito julgado da sentença condenatória. Então ela não é corrupta, ela não é condenada. Sim, mas querendo... Ela tem que seguir os trâmites do processo da Argentina. Não dá para forçar a barra. Entendi. Nesse aspecto tem que... Eu sou garantista. Eu respeito os direitos fundamentais. Quando eu estou aqui defendendo a liberdade de expressão dos meus opositores, das pessoas que pensam diferente de mim, eu sou garantista. Eu respeito os direitos fundamentais. E em relação a isso, eu não dou um passo a menos, entendeu? Eu sou defensor dos direitos fundamentais, garantias fundamentais, e tem que respeitar, sim, o processo na Argentina. A ex-presidente acusada... Ele só não defende os direitos e garantias fundamentais de quem é perseguido pelo judiciário aqui no Brasil. Claro que defendo, Marco. Ele não defende. Claro que defendo. Porque se defendesse, gostaria... Claro que defendo. E por que você não atribui uma punição aos culpados? Que culpado, Marco? Que culpado, aos ministros Marco? Que perseguem. Que ministro que persegue, Marco? Você está viajando, você está se fazendo de Você vai voltar para o assunto do ativismo judicial. Não, eu só estou querendo saber se direitos humanos para você serve para as vítimas também, ou não. Claro que serve para todo mundo. Então, e você não vai punir o agressor? Você estava punir o Alexandre de Moraes, o STF? Ministros agressores. Eu respeito as decisões judiciais também, Marco. Senhores. Eu acho que é por aí que você resolve. É essa linha. Não é por aí que você cria, que você resolve. Né? Você está totalmente equivocado, impressionante. De novo, só para puxar aqui de volta o tema da Argentina. Eu não sou melhor que ninguém para achar que o que eu acho é melhor do que o ministro do STF acha. É inacreditável esse malabarismo semântico, foi a primeira vez que eu vi na minha vida. Eu não sou, por quê? Não, você está de parabéns. Olha que eu já ouvi saída pela tangente, mas essa eu nunca tinha ouvido. Não tem certo ou errado, não tem verdade. Não existe verdade. Quem tem... Essa é, atenção quem está em casa ouvindo. Essa é a maior arma da esquerda, que aqui está representada, personificada por este homem chamado Felipe. É a relativização da verdade. Não existe o que é verdadeiro e o que é falso. Quem sou eu para falar que o Supremo Tribunal Federal errou? Primeiro que você coloca o argumento de autoridade na máxima, na enésima potência. Eu falo que errou. Segundo que você se atribui numa condição de sujeição ao soberano, ao autocrata, ao imperador, que, mas pelo amor de Deus, Marco, isso é incabível dentro de uma república. É totalmente descabido. É cabível sim, Marco. Quem dá a última palavra na democracia é o judiciário. Isso é lógico. Quando existe uma pessoa que transgride as regras, ela deve ser punida pela transgressão das regras que estão na Constituição e que estão no ordenamento. Com base em quê? Com base no achismo? E quando a gente fala, infelizmente, da Argentina e dessa salada mista toda que é a Argentina, a gente está simplesmente mirando no mesmo exemplo de país. Seja pela PEC da explosão fiscal, do suicídio fiscal, que hoje foi tramitada na Câmara de Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça lá do Senado, passou um trator em cima, capturaram, cooptaram todos os senadores que estavam lá praticamente, alguns poucos fizeram oposição. Tive a oportunidade de falar com o Girão sobre isso nessa tarde também. Quer dizer, foi uma desgraça total. É isso que a gente vê. A gente está mirando na Argentina e falando, olha que belo exemplo de suicídio de um país. É isso aí que a gente está buscando. Senhores, nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que os senhores não colocaram nesse bate-papo aqui essa suspeita de $1 bilhão em fraudes que essa senhora estava envolvida, pelo menos é o que apontou esse tribunal. É só a ponta do iceberg. E aí, quando a gente traz para a realidade brasileira, nós temos da Lava Jato somente o Sérgio Cabral preso, não é isso? Então, assim, gente, o corrupto ele pode roubar e ele não fica preso porque ele tem dinheiro para recorrer? Felipe.
Não, William, veja só, é isso que eu acho impressionante. De todas aquelas pessoas que foram presas, aqueles políticos da Lava Jato, só o Sérgio Cabral, com 400 anos, está preso. E o resto? Assim, eu não vou passar a mão na cabeça de político, eu não vou passar a mão no sistema jurídico no Brasil, que tem problemas, né, tem injustiças. Realmente, no Brasil, quem é rico consegue recorrer, consegue contratar bons advogados e ficar fora da prisão. Mas o fato é um só, o fato é que não dá para comparar o que está acontecendo na Argentina com o que aconteceu no Brasil na Lava Jato, né? O que a gente está vendo aqui, os grandes exageros do judiciário, tem muito a ver com aquele momento que a gente passou da Lava Jato, sim, né? A gente foi muito conivente com os abusos da Lava Jato, que foram vários, né? Seja porque a gente foi permissivo com a ideia do juiz comandar as investigações, sugerir determinadas situações para o promotor de justiça, né? Quanto a algumas relativizações na garantia de defesa dos investigados, não é? Isso gerou exageros que refletiram no momento atual que nós estamos vivendo, que é o superpoder judiciário, a hipertrofia do poder judiciário. Então, assim, o que a gente está vivendo agora, com as injustiças, com o grande ativismo judicial, a politização da justiça, está muito ligada com aquele momento que a gente teve lá atrás na Lava Jato, né? Gente, isso. Que malabarismo, Felipe. Olha, hoje você está inspirado, hein? Vou tirar o chapéu para você que nunca viu alguém relativizar tantas coisas. Relativizar o quê, Marco? Então, fazendo uma análise primeiro, assim, para corrigir o que você falou, né? Vamos consertar aqui, que tá uma bagunça. É óbvio que você pode apontar para alguns equívocos ou alguns excessos pontuais da Lava Jato. Agora, o malabarismo que o Supremo Tribunal Federal fez para soltar, para tornar o Lula elegível, para fazer o Lula disputar de novo a eleição, isso tudo, essa construção toda é muito fácil vislumbrar hoje, fazendo uma engenharia reversa. Só olhar para os últimos 4 anos. E tem mais. Acho plenamente possível, e tem mais. Cara. Associar esse ativismo tóxico que existe hoje no Brasil com a Lava Jato não tem nada a ver. O Supremo já estava hiper empoderado muito antes disso. Ele começou a tomar decisões absurdas, teratológicas completamente, de mais de 10 anos para cá. Você está completamente equivocado. E ele avançou por conta do Bolsonaro. Existe uma agenda dentro do Supremo Tribunal Federal desatrelada à Lava Jato, mas o Supremo se aproveitou da Lava Jato, né, para usar deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Para liberar o Lula. E eu vou falar mais um pouquinho só. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Só mais uma provocação também. Se o Brasil fosse um país sério, o PT não existiria. O PT já teria sido extinto enquanto partido por 2 escândalos de corrupção. Você quer fazer a pergunta? Mensalão e o Petrolão. É impressionante, cara. Como o Marco, às vezes, ele cai pro lado do fascismo, né? Nossa, porque pesado a partir, isso, hein? Porque pesado. Claro, não dá para banalizar os temas. A partir do momento que você se coloca... Está banalizando o fascismo. Não, a partir do momento que você se coloca uma classe superior que fala, aquele grupo ali tem que ser extinto, é isso que é forte, Marco. Sim. Você está tendo uma postura completamente elitista e fascista, de certa forma. Né? Está na lei eleitoral. Final. Não tem discussão. Agora, a pergunta que faço para você é o seguinte, Marco. Quando a Dilma tentou nomear o Lula ministro dela, e o STF falou que não podia nomear o... Você foi a favor ou contra? Sim. Você foi a favor ou contra? Não, é problemático. Interferência do judiciário no executivo. Você foi contra, então. Você foi a favor dela ter poder nomear o Lula. Eu só queria entender uma coisa, Felipe. Para você... Isso mostra, esse exemplo, William, desculpa, Sim. Mostra que o ativismo judicial não está ocorrendo só com o governo Bolsonaro. Ocorre bem antes do governo Bolsonaro. Mas foi o que eu falei. Ocorre bem antes. Você concordou comigo? Bem antes. Você está concordando comigo? Não piorou agora. Eu desassociei da Lava Jato. Eu falei que ele se empoderou e virou uma agenda antibolsonarista e de perseguição ao Bolsonaro. O que eu estou falando é o seguinte, cara, a relativização dos direitos fundamentais, o marco dele foi com a Lava Jato. A Lava Jato abriu a porteira para esses abusos da justiça. Então, Felipe, você não tem nada a ver com o só para entender uma coisa, Federal, Felipe. Com o inquérito das milícias digitais. Em função dos acordos de leniência, delação premiada, de repatriação, a gente recuperou, sei lá, 25 bilhões, né?
Você é da teoria que a Lava Jato ela prejudicou mais o país do que ela conseguiu recuperar de dinheiro dos corruptos? William, eu não sou a favor do método utilizado pela Lava Jato, né? Eu discordo de muitos aspectos na Lava Jato. Eu lembro, por exemplo, quando estava estudando casos de corrupção nos Estados Unidos, né, o grande caso do Walmart, por exemplo, os Estados Unidos não fechou o maior varejista dele. Não criou obstáculos para o Walmart continuar crescendo, continuar gerando emprego. Pelo contrário, foi assim, tira todos o compliance, tira todos os diretores do Walmart e continua a vida do Walmart. A Lava Jato ela foi muito dura com as empresas no Brasil. Ela acabou com todas as empreiteiras no Brasil, praticamente, né? Então, o que ela recuperou não compensou, é isso? Não, há estudos dizendo que não. Marco Antônio, você acha que foi válido essa atitude da Lava Jato com 25 bilhões de recuperação? É muito difícil você trabalhar num país onde a legislação penal e processual penal é totalmente desestruturada e a interpretação dessa legislação penal e processual penal muda abruptamente no Supremo Tribunal Federal. Então, isso gera uma baita de uma insegurança jurídica, você não sabe nem para onde ir. Aí você fala para mim, poxa, os acordos de leniência foram bem firmados? Alguns foram muito bem firmados, outros nem tanto. Dá para analisar isso caso a caso. Não, teve acertos, agora, claro. Que teve esse papo do Felipe é totalmente imoral, um negócio desse. Quer dizer, você virar e falar que porque uma empresa... A empresa não tem nada a ver com crime. Quem comete o crime é o CEO, é o sócio. A empresa ela tem que continuar. Mas você não pode querer deixar de punir o criminoso porque corre o risco do gestor da empresa sair dela. Isso é bobagem. Você tem que punir o bandido. E esse é o problema do Brasil. A população inteira clama por punição, porque o Brasil é o país da impunidade. E quando você fala em impunidade, toca um sininho na minha cabeça. Mas sempre vem uma mosquinha. Ela voa aqui no estúdio, a mosquinha, ela pousa no meu ouvido e ela fala que se eu comentar alguma coisa do Supremo, eu sou uma ameaça à democracia. Que besteira. E essa mosquinha, ela é bem esquerdista. Assim, é importante destacar, William, que a bandeira... bandeira esquerdista, brincadeira, cara. O que foi que você está incomodado? É importante destacar o seguinte, que essa bandeira da corrupção, né, mostra que nós somos um país completamente... Você acha que aplicou bem esse Twitter da Gleice Hoffmann, apoiando a Cristina Kirchner? É uma retórica, William. É uma retórica porque, na concepção da Gleice Hoffmann, né, o PT e o Lula teve o mesmo problema com a justiça e mesma similaridade do caso da Cristina Kirchner, uma perseguição da justiça, dos promotores, em relação à vice-presidente da Argentina. Então é normal. Agora, o que eu acho impressionante é o seguinte... Isso eu gosto de Você tem a mesma avaliação, Marcos, desse Twitter? Você está me cortando, William? Não, eu só estou equilibrando o tempo, porque depois ele não vai falar. Está me cortando, William? Ele não vai falar, e é por isso que eu estou questionando ele, porque tem um tempo. Ele falou o tempo inteiro hoje, cara. Impressionante. Você monta uma entidade criminosa, é engraçado, né? As entidades criminosas olham para o lado e elas reconhecem outras organizações criminosas espalhadas pela América Latina. Isso é retórica, ainda tiram o chapéu. É Maduro, é Nicarágua. Eles tiram o chapéu. Quanto maior e mais sanguinário o ditador, o chapéu, o contato, a amizade, o laço com o petista é maior, é melhor, é mais sofisticado. Essa é a relação do PT com organização criminosa. Nós somos síndrome de vira-lata. Nós temos complexo de vira-lata, impressionante. Vai lá então, vai visitar o Maduro, então. Você acha o Maduro o Brasil, miséria na ditadura o Brasil não é mais corrupto que a França, não é mais corrupto que Portugal, não é mais corrupto que a Espanha, não é mais corrupto que os países dos BRICS, né? Mas aqui no Brasil... A única coisa que o Marco fala é corrupção ou ativismo judicial. Felipe não quer punir ninguém. É uma bandeira da direita. Você não quer punir ninguém. É uma bandeira da direita que faz a gente não andar pra frente, cara. Esquece. Pra que punir? Para com esse complexo de vira-lata barato. Pra que punir, né, Felipe? Pra que punir um transgressor, um bandido? Eu lembrei de um caso interessante. Fecharam a fábrica que estava sendo construída no Mato Grosso, não é, de fertilizantes, por conta de problemas de corrupção, né, da tal Lava Jato. O Brasil agora
está cada vez mais dependente da Rússia para importar fertilizante. Que falta é impressionante. De nexo de causalidade não tem, total. Tem total nexo de causalidade, Marco. Felipe. Total nexo de causalidade. Costa, é impressionante como a gente não consegue pensar